Olá, Capris, como vocês estão? Quase pulei vocês aqui, fui direto para a Aqua, mas aqui estou. 2 semanas eu fiquei sumidinha, mas na verdade é porque eu estava também preparando uma novidade para vocês. Além dessa leitura geral, que é temporal, então pode ser que sirva para você nesse momento ou não, mas você pode compartilhar para beneficiar outra pessoa. Eu vou fazer uma leiturinha extra para sentimentos, relacionamentos para o amor, que eu acho que está todo mundo precisando nesse momento. E quando a gente equilibra e tem ciência das nossas emoções, todas as outras áreas da nossa vida, elas começam a fluir também de forma mais eficaz. Começamos aqui com 3 de copas, na leitura aqui geral. Bom, quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Flávia, sou terapeuta holística. Eu gosto de fazer a leitura do tarô e entender os arquétipos e a situação. O louco, o hierofante. Eu já tinha embaralhado aqui um pouco. Sigam o canal, clica no sininho para receber notificações se vocês gostarem. Deixe os comentários, eu vou ficar muito feliz que é um canal novo. Eu não estava com tanta assiduidade assim, agora eu vou ficar no novembro e dezembro com mais vídeos e também abrindo a agenda para as leituras particulares na sua energia já para novembro. Então peguem os meus contatos nos comentários, não, na descrição do vídeo, e deixem um comentário se achar propício. Então vamos lá. Caiu já 3 de copas, o louco e o hierofante. Mas eu vou tirar o resto para facilitar a vida. O diabo. Gente, quanto arcano maior. As de paus. Tem caído muito arcanos maiores nessas tiragens de hoje e também muita coisa de relacionamento, mesmo na leitura geral. Não na leitura específica que eu tô fazendo pro amor e relacionamento. 6 de paus. Pagem de copas. Tem caído muita coisinha de copas para todo mundo. Eu tô feliz. Pagem de ouros. Energia dos pagens aqui. Dos inícios. Dos aprendizes. Das formulações de ideias. O eremita. Também tem caído bastante aqui. Eremita e hierofante. 2 de copas. Do que estamos falando, hein, Capris? 6 de espadas. 10 de ouros. Rainha de espadas. Os enamorados, que bonito isso. E os 7 de ouros. O fundo do deck tá falando do 7 de paus. Que vida confusa é essa de vocês, hein? Que a batalha nunca termina. Que já passou por vários estágios e sempre tem mais confusão para resolver. Muita energia de paus, né? Do fogo. Vamos lá. Bom, vocês estão vindo recentemente ou estão num processo de realização emocional, né? Ainda que seja no estágio inicial, mas é um processo de realização emocional, de que vocês não estão só, de que vocês têm aconchego de pessoas por perto. Aqui me parece a princípio ser no campo mesmo das emoções, não de trabalho, finanças, nada disso. E que essas pessoas vão te ajudar ou estão te ajudando numa nova ideia de que você ainda não tem garantia do que é, tá? E essa não garantia do que é vai te levar a buscar ajuda de pessoas mais experientes, talvez até de uma religião sua que você siga, ou não, ou talvez uma pessoa mais velha, um mentor, uma pessoa que seja mais experiente nesse campo que você quer desenvolver e que você ainda não tem garantias, que é só uma ideia que nasceu, bem infantil, inclusive, do nada, tá? E pode ser que essa ideia, ela venha em virtude de alguma coisa
que talvez não seja só ideia sua, sabe? Talvez seja uma ideia que tenha vindo de alguma situação, de alguma manipulação. Observa aí se você não tem algum comportamento repetitivo ou algum vício, talvez, em começar alguma atividade, mas de alguma forma você tem pessoas que te ajudam e você também tenha consciência de que quando você não sabe para onde seguir, você tem para quem pedir ajuda de uma sabedoria maior, de uma sabedoria mais estruturada. E isso te dá uma energia de ação para começar e para realizar. E quando você faz isso, você tem sucesso, tá? Você consegue o que você quer. E quando você consegue o que você quer, você começa a ficar mais vaidoso, mais vaidosa, talvez olhando mais para si, se sentindo com uma autoestima maior, mas tanto no plano não só físico, mas também no plano emocional. E isso te faz aprender mais sobre si próprio, talvez. E buscar, inclusive, um conhecimento não só pela mentoria de um terceiro, numa pessoa que você considera que esteja no plano mais elevado, mas também na sua sabedoria interior. Você começa a se tornar aprendiz do seu próprio autoconhecimento. E quando isso acontece, você meio que se realiza e se abre para as emoções, e abre para os encontros, se abre para o amor, apesar daqui ser uma leitura geral, né? Não estou falando só de amor, mas você se abre talvez do encontro com si próprio. Você se deixa ser mais vulnerável e sai daquela coisa amarrada que você tava de não se abrir. Você deixa que os sentimentos, que as avaliações, que seu autoconhecimento, com o seu amor próprio e o conhecimento de si próprio fisicamente, se sentindo mais empoderado, talvez seja, não sei se seja a palavra, você se deixa e se abre para as vulnerabilidades. E com muita ciência, assim, de que você está fazendo a coisa certa, você seguindo em frente. E quando isso acontece, você, além de ter as vitórias, você consegue no seu ápice de materialização. Você se sente num poder, mas não é num poder do ego, é no poder de saber quem você é. Ainda que isso possa te trazer um pouco de uma energia assim muito pragmática, sabe? Eu sei quem eu sou, eu faço, eu aconteço, eu sou, eu estou no meu topo, eu estou no meu auge. Estou também aberto para emoções, mas também estou ciente de mim, do que eu alcanço, do que eu consigo, do que eu realizo, da minha materialidade. Isso pode te trazer, talvez, uma energia de altos propósitos ideais, mas de perfeição. Cuidado com essa energia de querer saber a perfeição, porque ninguém é perfeito. E quando você busca a perfeição, talvez você se torne uma pessoa mais fria, mais pragmática até consigo mesmo. E aí aparecem oportunidades de escolhas e de decisões. E quando a gente é obrigada a tomar decisões e fazer escolhas para a nossa vida, seja no campo dos sentimentos, no campo da nova ideia, objetivo que você lançou, você tem que deixar alguma coisa para trás. E talvez você tenha dúvidas do que seguir em frente. E são essas dúvidas que fundo do deck, que sempre te fazem a sempre ter mais uma batalha ou mais não objetivo, mas mais uma conquista a realizar, porque você gera essa dúvida. Tem ofertas, tem possibilidades, mas você fica tanto talvez nessa sensação da perfeição
que essa frieza talvez não te ajude a fazer escolhas mais sábias. E aí você volta naquele ciclo de nova ideia, de procurar uma sabedoria, uma mentoria de alguém mais experiente que você, e de você novamente se autoconhecer. E aí, quando você entra nesse autoconhecimento, você clareia o que te prejudica, quais são os seus vícios, quais são as suas sombras, quais são as manipulações que você se deixa levar. E com esse autoconhecimento você consegue depois ter as escolhas melhores. Ainda que na dúvida se o que te é ofertado é uma coisa bacana. Mas por que a dúvida? Por causa dessa frieza aqui de querer a perfeição, o topo. Que óbvio, veio em virtude de quê? De você saber, através do seu autoconhecimento, através de pessoas que estavam te ajudando nesse processo, o seu valor, né? De você se sentir mais poderoso, poderosa, mais confiante, né? É isso. Esse é um momento aqui, para alguns, óbvio que não é para todo, né? Nem todo mundo é igual. Eu não sei o que você está passando aí do seu outro lado, quais são suas dores e seus valores, mas é isso aqui que se apresenta. Tem uma fase aqui de autoconhecimento, saber seu alto valor, ter a noção do quanto você vale, do que você é, de olhar mais para si e desse aprendizado mesmo, em virtude da sua da sabedoria que você busca no outro, mas da sabedoria que também você desenvolve de si mesmo quando você busca o seu espaço e o seu tempo consigo mesma, sem a interferência e sem a manipulação de terceiros. Quando você deixa a manipulação, as sombras, para o autoconhecimento, para gerar uma luz consigo mesmo, ainda com que você tenha solicitado a ajuda de uma fonte superior, as coisas começam a funcionar para você, tá? Psicológico e profundo isso, né? Hoje as leituras estão saindo bem psicológicas e bem profundas, viu, Capris? É que o Capri tá sempre desconfiado, né? Querendo materializar. Vamos aqui para a leitura extra do relacionamento, do amor. Pode ser romântico, porque é o que a gente está precisando entender. E quando a gente consegue entender, as outras áreas da nossa vida também fluem de forma mais leve. Vamos lá? Bom, eu faço as tiragens, tanto essa geral quanto essa que eu criei específica, são métodos próprios que eu criei para mim. Eu sei a ciência das cartas, mas eu não faço aquela decoreba, eu também não faço a cruz celta. Todos as tiragens tradicionais que as pessoas fazem, não funciona para mim. Eu tenho a minha metodologia própria que eu desenvolvi. E a mesma que eu desenvolvi também é diferente, essa da geral, que eu faço com o meu tarô da mitologia, né, o tarô mitológico, quanto esse que eu tô fazendo para os sentimentos, que é do tarô das cartas do Egito. E aí, para fazer essa leitura, explicar para vocês, eu uso os arcanos maiores, né, karmas, dharmas e as coisas da vida, que são 22, e uso somente as cartas de copa dos arcanos menores, as 14, né, de 1 a 10 e as 4 as cartas da corte. Por quê? Porque as cartas de copas, do elemento água, é a carta dos sentimentos, das emoções, dos relacionamentos, né, e do amor. Então, eu tô focada nisso. Eu vou tirar aqui 2 de início para ver o que se apresenta nesse campo para vocês.
Já começaram aqui com 10 de copas. Ó, vocês já estão começando com uma realização emocional aqui, pelo menos aparentemente no campo amoroso, muito fantástica, tá? Isso vem acompanhado de uma transformação, de uma transição, alguma coisa na vida. Vamos entender melhor isso? Mas vocês já começaram bem aqui. Vamos entender mais sobre esse relacionamento aqui que já começou. Vocês estão no topo. E essa transição que veio através da carta da morte, pela qual vocês passaram para chegar nesse resultado aqui do topo. Vamos entender aqui a torre. Então, gente, para alguns, né? Porque eu não sei o que vocês estão passando aí do outro lado. Alguns estão nessa energia desse relacionamento no topo, feliz, contente, realizado, mas veio aqui uma transformação, uma necessidade de mudança, tá? Que talvez vocês não esperassem, mas que na verdade é uma transição. Não é uma morte de acabar, é uma morte de uma situação mudar para chegar a outra, tá? E isso vem acompanhada da disrupção de estruturas da torre. Alguma coisa realmente tem que sair da casinha para que aquela transformação aconteça. Vamos entender melhor isso, viu? Vem a carta do Sol junto. É normal com 22 dos arcanos maiores e só 14 dos menores de copas, tenha mais cartas de arcanos maiores mesmo, para quem está acostumado com as nomenclaturas do tarô, tá? Mas olha, gente, quando essa torre desaba, na verdade aqui é a pirâmide do Egito, cai um raio e tudo, e que foi por isso que veio essa transformação da morte, isso vem acompanhado do sol, da energia do sol, da vida, da clarificação, que é por isso que vocês chegaram naquele ápice ali do relacionamento. Vamos entender mais sobre isso. 9 de copas. Gente, até as cartas ruins que estão caindo aqui são boas, porque a torre não significa carta ruim. Porque ela vai se transformar no sol. A morte foi uma transição, mas que foi a transição necessária para aquele ápice ali do 10 de copas. Está aqui, o 9 de copas está aqui, olha. Vocês estão numa fase muito boa, mesmo em virtude de transformações e disrupções de padrões estabelecidos. E vocês têm aqui a Imperatriz, gente, está caindo a Imperatriz para todos, tá? Vocês estão ciência do tempo que precisa maturar as coisas, vocês têm ciência do tempo que precisa para gestar as novas ideias, no caso, os novos relacionamentos, e também estão aqui no poder pessoal de vocês, no plano das emoções. Vamos ver se continua aquele 10 de copas ali, como se perpetua na questão do relacionamento para vocês, do amor romântico. Aqui o 2 de copas realmente foi um encontro que passou por todas essas fases da disrupção. Talvez alguém tivesse num outro relacionamento e acabou e fez uma transição para esse, tá? Ou talvez alguém estivesse solteiro e aí teve um encontro e mudou a sua vida para chegar naquela concretização do relacionamento. Eu tô falando muito de amor romântico, né? Mas relacionamento quer dizer só romântico, não. Mas aqui a gente tá falando do amor. Vamos ver o que se completa aqui. Olha, caíram 2 cartas aqui para vocês terem atenção. Aliás, caíram várias, então não vou aceitar todas não. Peraí, porque eu não sei a ordem delas, mas caiu carta de 5 de copas, que é decepção, desilusão ou arrependimento, e caiu também o 8 de copas, que pode ser desistência ou término de relacionamento. Mas como caiu muita carta junta, eu vou jogar de novo, mas é só para vocês saberem que apareceram essas energias aqui, tá? Mas os enamorados, olha. Vamos lá. Para chegar naquele processo ali de sucesso para alguns de relacionamento, houve quebras de estruturas, mudanças,
transições necessárias, a vida ajudou, foi maturado o tempo correto das coisas, sabe? Foi celebrado, teve o encontro inicial e teve escolhas também. Os enamorados, vocês se encontraram, mas teve escolhas. Quais são as escolhas? Podem ser escolhas entre duas pessoas, pode. Por isso que às vezes pode ser que a torre tenha desmoronado para alguns. E pode ser também na escolha de você aceitar aquele encontro e continuar só ou não. Pode ser. O mago. Seja lá o que for, isso se manifestou de uma forma muito mais ampla do que vocês podiam pensar, tá? Tem todos os elementos para o relacionamento ali perpetuar e continuar naquele ápice que alguns já chegaram ali no 10 de copas. Celebração aqui do 3 de copas. Só mais uma para terminar. As cartas, aquelas das energias ruins, não caíram de novo. A única que tem aqui é a torre e a morte, mas não necessariamente é ruim. Que a transformação e a transmutação e a transição vieram acompanhadas do sol. E vem aqui a energia do seguir em frente e não olhar para trás. Então, para alguns que estão nessa dúvida aqui, dos enamorados, apesar das celebrações, apesar de que pode ter aquela finalização de sucesso, siga em frente, tá? Porque o resultado vai vir se você realmente quiser, né? Porque às vezes a escolha não é entre duas pessoas, a escolha é o querer se relacionar ou não. Mas você fique sabendo que... Eu comecei de trás para frente, ó. O ápice tá aqui. Vai trazer transformação e transição na vida? Vai. Vai ter que sair da casinha e mudar alguma coisa? Vai. Mas não quer dizer que seja coisa ruim. Porque a energia já começou lá em cima. Eu faço a jogada ao contrário do que da tiragem normal. Vamos ver aqui. Já quem tava com medo daqueles 5 de copas e 8 de copas, né? Mas as tiragens têm dado muitas cartas para relacionamento muito boas. A sacerdotisa e a força. Ó, necessidades de intuição, interiorização, tem caído muito. E a força também, equilibrar o seu pensamento com o seu interior, talvez trabalhar com essas duas energias para que esse encontro se concretize lá naquele ápice, apesar de fazer tanta transformação e transição na sua vida. O que você vai escolher? Passar por todo esse processo ou continuar só? O resultado está ali quase que garantido, praticamente garantido. Tá, Capris? Não seja tão terra, Capris. Deixa um pouco a água aqui, o plano das emoções para vocês, hein? O carro, ó. Siga em frente. Mas Capricórnio, impossível. Tá bom? Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.